Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Essa sequência maravilhosa que nós temos vivido, experimentado aqui, porque isso é mais do que um programa gravado. Isso é uma experiência real que nós temos com o Senhor aqui no estúdio e que nós temos a alegria de saber que você participa dessa experiência junto com a gente, acompanhando o nosso conteúdo. Aliás, é extremamente recomendável, se você está chegando aqui agora, que você assista às edições anteriores desse programa, porque nós vemos numa sequência muito interessante, onde nós estamos vendo nessa primeira fase do programa, numa sequência de conteúdo, sequência de edições desse programa, onde nós estamos vendo as ações, operações do Espírito Santo no Velho Testamento. Lá para frente um pouquinho, a gente entra no período de Pentecostes e aí a gente vai ver as operações do Espírito Santo no Novo Testamento. É uma sequência e é extremamente, como eu disse, recomendável que você assista aos programas anteriores. No nosso canal do YouTube você tem essa playlist com todos os programas. É uma honra que o Senhor nos dá, né? Poder falar sobre as coisas dele, sobre o projeto, sobre o evangelho, sobre aquilo que o Senhor tem nos comissionado para fazer. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, a gente tem comentado sobre isso. A gente está fazendo um programa sobre batismo com o Espírito Santo, que os irmãos já sabem. E durante o programa e do final do programa, a alegria da presença do Senhor é tão grande conosco. E eu espero em Jesus que os irmãos que estão assistindo o programa sintam essa mesma alegria. Glória a Deus. Que nós sempre sentimos, né? Glória a Jesus. Glória Bom, a Deus. No programa anterior, a gente abordou a operação do Espírito Santo na vida de Samuel e o testemunho desta operação quando aconteceu aquele episódio na vida de Saul, né, ainda desconhecido sob o ponto de vista da cronologia, da história bíblica, e que aquele jovem Saul, ele perde as jumentas do seu pai e o moço, né, o que o acompanhava, o que o ajudava, ele dá um testemunho, falou assim, aqui nessa cidade há um homem de Deus, que Deus fala por ele e tal, e eles vão até Samuel, e Samuel então define ali para eles, transmite para eles ali aquilo que o Espírito de Deus o mostrou, o revelou, ele transmite para eles e eles então têm êxito naquela empreitada que estava praticamente eles já tinham praticamente desistido de procurar aqueles bens, aqueles ativos, podemos dizer, daquela época que o pai de Saul tinha. Mas há uma sequência, né, desse episódio com a vida de Saul, na relação de Samuel com Saul e com Israel. Que sequência é essa? E aí eu coloco para vocês aqui à vontade, inclusive, para ver um texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel 9 e pastor Wallace, os versos 15 e 16 mostram exatamente a direção do Espírito Santo para Samuel naquilo que era o projeto para Saul naquele momento. Na verdade, o Espírito Santo já tinha direcionado tudo, né? Em Samuel, o texto fala assim, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei a um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Na verdade, era uma resposta da oração do povo. O povo, na verdade, tinha pedido um rei, né? O povo queria o governo de um rei, como os outros povos tinham, né? Das nações, né? Então, o Senhor diz a Samuel que ele, para isso, para tal missão, ele tinha escolhido Saul, né? Então, o Senhor orienta Samuel para que colocasse em prática aquilo que era a vontade do Senhor, atendendo o pedido, o clamor do povo, né? Verdade. É isso mesmo, irmãos, a palavra é muito clara. E como nós sabemos, o programa é sobre o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, a operação do Espírito Santo ao longo da história do homem, registrado na Bíblia. E a gente vê aqui que Samuel, ele era cheio do Espírito Santo, desde o início, né? Quando ele falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele abriu o coração para que o Senhor o usasse. O Senhor foi dando as revelações o tempo inteiro, inclusive no início como nós já vimos, inclusive, no início do ministério de Saul, foi já mencionado aqui, inclusive também,
o Senhor dá essa revelação a ele. Então, o Espírito Santo está presente em todo o tempo, particularmente na vida de Samuel, dando revelação, que é um dom de ciências, são visões, revelações e sonhos. Né? Então, o Espírito Santo já estava com ele, já tinha batizado com o Espírito Santo e já estava dando os dons. Nós vemos esses dons, como nós vamos ver mais tarde, quando o Senhor derrama o seu Espírito Santo sobre toda a carne, e na memória começa a dar os dons espirituais, que é aquilo que nós vivemos. Então, nesse dia, o Senhor já deu um dom. O Senhor revela a Samuel, como o Wallace já falou, o texto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel. Versículo 15. A revelação está presente, o Espírito está presente. E interessante, queridos, o Josias e o Wallace, o Senhor, ele não mudou em nada. O que ele fez no passado, ele faz hoje também, na vida do homem. A própria palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Diz as igrejas. O tempo todo o Espírito falou e deu dons espirituais, que é o nosso tema, batismo com o Espírito Santo, junto com os dons. Assim como Israel, Deus escolheu Israel para ser o seu povo, né? Escolheu diante de tantas nações e povos, Deus escolheu Israel, pronto, filho. Israel conversa como a igreja, soberania. como a igreja do Senhor, né? O Senhor também, após ali a rejeição de Israel, o Senhor levanta a igreja como seu povo, né? O Israel de Deus é a igreja hoje, né? Israel é depositário da palavra, né? Deus depositou a palavra de Israel, então em Israel então, não tem jeito. O inimigo tenta de qualquer forma destruir, mas não tem jeito. Assim como não destrói Israel, não vai destruir a igreja. A igreja do Senhor, ela está afirmando. Por quê? Porque a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Há um aspecto interessante que eu queria chamar a atenção aqui, é que pode ser que alguém não acredite, isso é... Né, é aceitável. É aceitável, é do homem, né? Eu digo assim, o Senhor está falando o tempo inteiro. A pessoa que pode não querer ouvir. Aí, no culto, por exemplo, o Senhor está falando desde o início do culto até o final do culto, a pessoa pode fechar os ouvidos e não querer ouvir. Isso é do homem, é do livre-arbítrio do homem. Mas o que a gente vê de maneira maravilhosa é que há um projeto, e aí eu volto a essa expressão, soberano de Deus na eternidade, e que esse projeto ele está sendo executado à risca, 100% dentro do plano de Deus, da vontade de Deus. Então a gente vê, por exemplo, na história de Israel, esse projeto, em todo o período pré-experiência de Abraão, a gente vê isso. Depois a gente vê, a partir de Abraão, que foi a primeira pessoa a quem foi revelado o projeto, será a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Ali foi o primeiro homem que ouviu de Deus que havia um projeto eterno, um projeto que perpassaria por toda a história da humanidade. E aí você vê todo o tempo, todas as coisas que acontecem. Por exemplo, José é vendido como escravo do Egito. O projeto de Deus estava ali. Porque ali estava um momento em que o povo, a família de Jacó, estaria no Egito, na terra de Gósen, e ali viveria uma experiência ao longo de 430 anos. Profético, né? Profético. Depois, Jesus. Moisés. A maneira como Moisés foi livre da morte, tendo nascido sob um juízo para os filhos das hebreias. Depois, a maneira como o Senhor tira com mão forte o povo de Israel do Egito. 40 anos, meus irmãos, 40 anos no deserto. Qualquer povo teria se disperso, teria se pulverizado no deserto. O povo se manteve, entrou na Terra Prometida, porque esse era o projeto, ninguém pôde interferir nele. Não. Entrou na Terra Prometida, depois um longo período de juízes até Samuel. Chegamos aqui no ponto de Samuel. Então o projeto ele vai acontecer, e para que ele aconteça, é necessário que o homem ouça a voz de Deus. E o homem ouve a voz de Deus pela operação do Espírito de Deus. Maravilha. Então a gente vê aqui um resumo, uma linha profética. Do tempo, profética. Perfeito. Onde em todo esse tempo havia sempre alguém cheio do Espírito de Deus para poder ouvir a vontade de Deus, executar a vontade de Deus, para que esse projeto todo chegasse até ali. E a partir dali nós vamos ver ao longo de todo o Velho Testamento como esse projeto continua. Perfeito. Por isso que o Senhor falou, né? A minha presença vos fará descansar. Glória a Deus. Quer dizer, a presença de Deus em toda a história, né? Traz o conforto, o descanso
né? Tanto para Israel, diante daquele momento, né, de trajetória na Terra Prometida, como para nós como igreja também, né? É a presença do Senhor que nos faz descansar, nos faz saber que nós temos um destino, né? Acho que você comentou no programa anterior, ou não lembro qual dos dois, sobre o período dos juízes, a quantidade de tempo que eles viveram sobre o comando dos juízes, mais 400 anos, é isso mesmo? 300 anos. 300 anos. Olha só, não fosse a direção do Espírito Santo, como que aquele povo viveria uma unidade de posição doutrinária, se não fosse a direção do Espírito Santo através dos juízes? Verdade, e inclusive, Josias e Wallace, a gente vê o caráter profético em toda a história, a mão do Senhor de uma maneira impressionante, o projeto sendo cumprido literalmente como o Senhor queria, com a ênfase do Pai, como nós falamos no início dos outros programas, mas o Espírito Santo está presente, derramando os dons, vindo sobre cada um. Jesus está presente, como você citou, a figura de José, a figura de Moisés que escapou-lhe da morte, né? E o povo que se manteve 400 anos unido ali, mantendo a língua, 420 anos no Egito, por 40 anos no deserto, por mais 300 anos de brigas, e vem até hoje a unidade daquele povo e a profecia que o Senhor deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra, porque viria Jesus Cristo, aquele que é o bendito de Deus. Glória a Deus. Então o corpo, ele é bem-aventurado, e esse corpo tem o Espírito Santo dentro dele. Então o caráter profético do Senhor, a palavra dele que é absoluta, ela é uma realidade para nossas vidas. O Espírito Santo presente até hoje e vai levar a igreja para a eternidade. Mas vamos seguir, senão a gente não consegue falar tudo do programa de hoje. Bom, vamos lá. Nesse contexto aqui, né, Juízes, Samuel, o povo começa a pedir um rei. Porque o povo queria ser igual aos outros povos da terra, né? Eles queriam um rei igual das nações. Das nações, exatamente. Não, só nós não temos rei, na verdade, né? Bom, enfim, o povo ali, de repente, não estava entendendo que o governo ele era de Deus, então precisando de um rei, está tudo certo, precisando de um líder. E aí o Senhor chama Samuel, né? E aí a gente vai para o capítulo 10, versículo 1. O Senhor chama Samuel e orienta que ele unja a Saul como rei. Né? O que vocês podem comentar sobre esse assunto? O texto diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Né? Então é o primeiro ato aí, né, de Samuel aí nessa hora aqui, derramando do Espírito, né? Aqui é uma figura bem característica, profética do próprio Senhor Jesus, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, né? Então o azeite ali sobre a cabeça, quer dizer, é o governo, né? O governo agora teria que ser do Senhor, né? Que é o azeite sobre a cabeça, né? O governo do Espírito teria que ser do Senhor. E eu tenho um detalhe, né, Peixoto? Disse que ele, após fazer isso, ele o beijou, né? Falando dessa relação próxima, né? Cantares, fala, beije-me ele com os beijos da sua boca, né? A intimidade. Então, pode falar, Pode terminar. Não, o interessante, companheiros, é que o Samuel, ele recebe a bênção do Espírito Santo porque a oração da mãe de Ana foi ouvida. Por isso o nome Samuel, foi a oração que foi ouvida por Deus. Então, Samuel, representa a oração respondida de Deus. Deus mostra os dons da vida de Samuel, ele foi cheio do Espírito Santo, a partir do momento que o Senhor aparece para ele, como já foi falado nos programas anteriores, e ele começa a mostrar a presença do Espírito Santo na vida dele. Né? E foi mostrando, aqui já é uma outra figura profética do Senhor Jesus Cristo. Né? Porque aqui agora, quem é batizado com o Espírito Santo, quem recebe a bênção do Espírito Santo foi Saul. Ele foi usado pelo Senhor, né? Ele foi ouvido por Deus. A pessoa do Senhor Jesus Cristo que ouviu a oração do clamor do povo por salvação. O homem ser resgatado. Aí o Senhor manda Jesus para resgatar. Ouviu o clamor. Qual é o clamor? O clamor da alma. O homem foi excluído do paraíso, mas o clamor na alma permanece até hoje. A alma do homem só tem sede do Deus vivo.
Não precisa de outra coisa, não precisa de mais nada. E Samuel já agora é a figura do Senhor Jesus Cristo. E a tônica aqui, como você já leu, é o azeite em cima de Saul. Saul agora, ele recebe a bênção do batismo com o Espírito Santo sobre a vida dele. E nós vamos ver ao longo do programa sobre... Muito bem. Então, ali Saul é ungido, né? É importante ressaltar aqui que ele recebeu uma benção do Senhor. E houve, inclusive, sinais na vida dele exatamente a partir do momento em que ele recebe essa bênção do Senhor. Então, a ação do Espírito Santo na vida do homem, ela vem seguida de sinais, ela vem seguida de experiências, né? Ela vem seguida de evidências da ação do Espírito Santo na vida do homem. O homem é um vaso vazio, até o dia que ele é cheio do Espírito Santo. A partir dali, há uma transformação na vida dele, né? E aqui a gente começa a ver o que aconteceu na vida de Saul, aqui a partir do versículo 5 do capítulo 10, não é isso, Wallace? No verso 6, né? No capítulo 10, no verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem, né? Então fala dessa bênção, que o Espírito Santo se apoderará de ti, quer dizer, era uma bênção maravilhosa, e ia transformar, porque o Espírito Santo transforma a vida do homem, né? Muda a característica, né? A forma de pensar, a forma de agir, porque ele passa a governar. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque quando a gente fala de Saul, é sempre uma preocupação, né? Porque Saul lá na frente, mas o homem está dentro de um processo, né? Como vocês falaram aqui, quando você fez aquela linha do tempo, né? Deus, a soberania de Deus, Deus elege, Deus chama, agora o processo é com o Espírito Santo, né? E a palavra de Deus que é em santificação do Espírito. Então o homem, ele pode ter sido escolhido por Deus, Deus pode batizar ele com o Espírito Santo, mas ele tem que se manter em obediência ao Espírito, ao processo de santificação, porque senão o Espírito Santo não vai com ele por causa disso. Ele vai para o buraco, o Espírito Santo não vai junto, não. Isso. Né? Não, você é bom falar sobre isso, claro. Porque o Senhor abençoa, de fato o Senhor abençoa Saul. O Senhor tinha uma bênção para a vida dele. O Senhor, de fato, quando escolheu ele, o Senhor tinha um propósito para a vida dele. Isso. Mas aí, daí para frente, é tanto isso que o Espírito Santo se apoderou dele. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo veio sobre Saul para fazer dele profeta. Né? E que coisa, né, Peixoto? A palavra fala, se apoderar de ti, que eu batizo com o Espírito Santo, e profetizarás com eles. Então, o Senhor batiza o homem com o Espírito Santo e dá dons espirituais. Né? A gente vê certas figuras bíblicas interessantes sobre isso que vocês estão dizendo aqui, porque Jesus se apresenta como o caminho. O Pai, aí nós vemos a Trindade, né? Você tem o Pai como objetivo, ponto de chegada desse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Espírito Santo como a luz que faz com que a gente enxergue esse caminho e caminhe por ele sem sair. Se o homem quiser, ele simplesmente ignora a luz e sai do caminho. Ele só não vai chegar ao Pai. Não, nunca. Interessante, né? Você está falando aqui, eu estou lembrando aqui, a cabeça começa a funcionar aqui, né? A gente sempre quer contextualizar para os nossos dias, né? Que é importante. Lógico. Isso, né? Você vê o culto profético acontecendo aqui simultaneamente. Porque, olha bem, o senhor Samuel diz para ele, para Davi, para Saul, como que ia acontecer, que ele ia encontrar a guarnição dos filisteus, que os profetas estariam reunidos e profetizavam. Aí depois, isso fala lá no verso 5, e depois cumpre no verso 10, e chegando eles ao outeiro, e que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles, né? Que coisa notável, quer dizer, Samuel falou lá o que ia acontecer e agora ali no momento o Espírito Santo usa ele naquele momento, era tudo para confirmar ele, para ele não ter dúvida, né, Peixoto? Deus não quer como tenha dúvida, ó, vai acontecer isso, para você ter certeza que sou eu, e a ação do Espírito Santo na vida do homem é isso mesmo, Deus não quer que o homem fique em dúvida, né? Deus tem um projeto, então falou antes, para depois ele vir se cumprir. Tipo assim, é bem que Samuel falou. É verdade. E como você muito bem falou, Josias, o alvo principal é o Pai. Né? O Filho se revela e o Espírito Santo, o Jesus Cristo, batiza o homem com o Espírito Santo e começa a dar dons espirituais. E nós vemos aqui aquilo que nós
sabemos e conversamos, é que o homem ele tem livre-arbítrio, né? Ele pode continuar, ele pode ser uma bênção, utilizar a bênção do batismo e dos dons espirituais para a vida dele, até a consumação do século, até ser arrebatado. É uma escolha pessoal, né? E o Wallace, ele citou um texto aí que é em santificação do Espírito Santo, isto é um processo para a salvação. E o Espírito Santo está presente na vida do homem, e o batismo com o Espírito Santo está presente como fazendo parte desse processo maravilhoso até chegar o dia final. E sem essa bênção, eu acho meio complicado, porque sem a direção do Espírito Santo. E Saul teve essa experiência. Tinha um profeta consigo, a presença de Jesus agora Samuel, não um homem que foi batizado com o Espírito Santo e teve dons, mas agora tipo de Jesus. Saul recebeu o óleo do Espírito Santo, profetizou, a ponto, você deve ter citado, ele profetizando no rancho dos profetas, alguém falou, mas está Saul no meio dos profetas também? Esse é o versículo 11. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, olha só a transformação, todos os que dantes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas. Então, que coisa. Você vê a transformação que o Senhor promove na vida do homem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o agente de Deus para a transformação, para ele conhecer Jesus, saber que Jesus Cristo morreu, mas está vivo. Glória a Deus. E voltará. Glória a Deus. Essa é a operação do Espírito Santo. Agora, os detalhes aí da vida de Saul estão na palavra e vemos que a escolha pessoal dele, que Deus, né, é pessoal, né? Cada um tem a sua, é livre-arbítrio. Ele não optou em seguir, né, a bênção do Espírito Santo consigo. Como nós já falamos sobre isso, é até bom, nós já falamos sobre Sansão, né? A mesma situação. O grande problema dele foi ele achar que ele que era a bênção, né? Ele que era forte. Ele que era bom. A mesma coisa que o Saul, cometeu a mesma falha, né? Porque chega ali na hora, ele acha que ele podia sacrificar, que ele podia fazer toda a parte, e o Senhor não achou ele em falta, né? A função não era aquela. Não era aquela. Isso. O corpo é feito de funções, né? Cada um tem sua função. Cada um faz o que quer com a bênção que Deus deu. Eu me lembro, e fazendo uma referência, sem a gente, obviamente, mudar o foco, com o filho pródigo, aquela expressão que a Bíblia diz assim, e ele viveu dissolutamente, ele foi dissolvendo, Gastou ele todos foi os bens. gastando, ele recebeu a herança, Recebeu. mas ele perdeu tudo, ele jogou tudo fora. Porque ele levou a herança para o plano terreno. Pois é. Aí que é o problema. Então, E que Saul fez com a herança, né? Senhores, infelizmente a gente tem que terminar. É uma pena. É uma pena. Mas, se Deus quiser, semana que vem a gente continua, né, nessa fase tão interessante, tão profunda, com tantas revelações, como são as operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. Fechou, Pai Senhor. A paz, Senhor, querido Josias, os demais irmãos, Pai, Senhor Wallace, o irmão que está na teca nos acompanhando. A paz, Senhor, a todos. Amém. Wallace, Pai Senhor. A paz do Senhor. E para você que está em casa, Deus o abençoe. Continue acompanhando a programação da TV Manaim. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta, continuando essa sequência que nós estamos, com novas revelações que, assim como nós vimos aqui, não são nossas. Nós somos apenas vasos. O Espírito Santo de Deus enche, dá revelação no corpo e essas revelações são compartilhadas com você, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor.